Olá, meu nobilíssimo companheiro, minha nobilíssima companheira. Seja bem-vindo novamente ao canal Brincando com as Exatas. Para os que não me conhecem, meu nome é Matheus Neri e hoje nós vamos dar continuidade para uma série de aulas que eu estou lançando aqui, onde eu mostro passo a passo de como foi o processo para que eu formulasse uma pequena equação matemática. Basicamente, na última aula, eu comecei mostrando para vocês qual foi a principal matéria, qual foi o principal conteúdo físico por detrás do surgimento da ideia para formar essa equação. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso assunto sobre aceleração centrípeta, que foi o principal estopim para que eu tivesse a ideia, tivesse essa vontade, essa curiosidade de formular uma equação matemática. Nós vamos continuar aqui trabalhando um pouco com a aceleração centrípeta e eu vou te mostrar onde foi o detalhe, qual foi o X da questão para que surgisse essa vontade de formar uma equação matemática para tal conteúdo. Então já vou logo avisando, pegue seu cafezinho, seu pão de queijo, seu misto quente, seu cuscuz, senta, acomode-se. E agora nós vamos começar com aquela elegância de praxe. Bom, como eu havia dito na última aula, existem dois tipos de aceleração, que a gente chama de aceleração tangencial e aceleração centrípeta. E como eu havia dito também, a aceleração tangencial é a aceleração responsável por variar o módulo do vetor velocidade, ou seja, variar o valor dele. O cara está aqui, 10 km por hora, 20, 30, 40 e vai embora. Essa é a aceleração tangencial, ela muda o módulo. Por outro lado, temos a chamada aceleração centrípeta, que é a responsável pelo cara fazer curva. Ela muda a direção do vetor velocidade. Ou seja, o cara está aqui dirigindo 10 km por hora. Ele fez uma curva, ele pode estar a 10 km por hora ainda. Já está tendo aceleração centrípeta aí, O cara está fazendo curva. A tendência natural de movimento, primeira lei de Newton, é permanecer em linha reta. Se você fez uma curva, ou seja, saindo da sua tendência natural de movimento, é porque teve a aceleração centrípeta. Para mais detalhes, assista a outra aula lá, que eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Mas basicamente, o que eu quero fazer aqui hoje? Eu quero mostrar para você como que surge a equaçãozinha da aceleração centrípeta. Existem outras maneiras mais completas, digamos assim, de se demonstrar a fórmula da aceleração centrípeta. Esse método aqui, ele é mais plausível para alunos de ensino médio. Então garanto que você não terá problemas em entendê-lo. Bom, basicamente é o seguinte. Temos uma bolinha. Essa bolinha aqui é a mesma dessa daqui, tá? Eu só peguei em instantes diferentes. Ela está descrevendo uma circunferência, certo? E aqui eu peguei um tempo. Eu peguei um instante de tempo em que ela se encontrava aqui. E agora ela está aqui. Certo? Bom, como eu quero tratar da maneira mais simples possível, demonstrar para você da maneira mais simples possível, a gente vai tratar aqui de um MCU, concorda? Ah, mas o que é um MCU? Cara, é um dos movimentos mais simples também possíveis, É tipo um MRU, só que esse daqui é um movimento circular uniforme. Qual que é a diferença dele? Cara, a diferença desse daqui para o movimento retilíneo uniforme é que nesse daqui tem aceleração. Exatamente, nesse aqui tem aceleração. E qual seria essa aceleração? Aquela que a gente já viu. Movimento circular uniforme. Se o cara está fazendo curva, necessariamente tem que existir aceleração centrípeta. Já no MRU, ele é um pouco mais peculiar, digamos assim. Ele é um movimento natural, sabe? Ele é um movimento em que o cara que se encontra em MRU é um referencial inercial, sabe? O cara está andando em linha reta, o cara está com velocidade constante. Então a gente chama ele de referencial inercial. O MCU, por sua vez, ele é um movimento uniforme, circular uniforme. Circular implica que existe aceleração centrípeta, ou seja, o cara faz curva. Uniforme quer dizer que não tem aceleração tangencial. O cara não está andando cada vez mais rápido, beleza? Bom, então voltando aqui, acho que nessa altura do campeonato você já sabe que o módulo de V1 é igual ao módulo de V2. Por quê? Porque eu acabei de dizer, é um movimento sem aceleração tangencial. O cara faz curva, mas não muda o valor de sua velocidade. Logo, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2. Concorda? O módulo, o valor do vetor V1 é igual ao valor do vetor V2. O vetor não é igual como um todo, só o módulo, certo? Então, beleza, o que a gente vai começar fazendo aqui? Presta aqui atenção comigo. Tá vendo aqui que eu tenho um raio aqui? Aqui está o centro, E aqui eu tenho um raio. E aqui eu tenho outro raio, certo? A gente pode notar
que essa bolinha, nesse instante de tempo aqui que eu peguei, ela descreveu um ângulo alfa em sua trajetória, certo? Ângulo alfa de abertura na sua trajetória. Qual que era a tendência de movimento dessa bolinha? Você já sabe. Primeira lei de Newton. A bolinha quer ficar em movimento retilíneo uniforme ou ela gostaria de ficar parada. Primeira lei do senhor Hamilton, né? Então a tendência dela era sair pela tangente, era seguir em linha reta. Logo, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui é uma reta tangente à circunferência. E aqui é uma reta radial. Logo, aqui forma 90 graus. Essas duas linhas, elas formam 90 graus entre si. Uma na direção radial, uma na direção tangencial. Entre si elas formam 90 graus. Essa daqui é a mesma coisa. A tendência de movimento dela era seguir em linha reta. Certo? Era seguir em linha reta. Primeira lei de Newton. Ou ficar parado. Mas nesse caso aqui ela queria ficar em movimento retilíneo uniforme por já ter uma velocidade V2. Agora, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou prolongar, né? Eu vou arredar, como diria o mineiro, eu vou arredar esses dois vetores aqui para cima, só para a gente conseguir visualizar melhor. Então, olha só, eu vou tacar esse V1 aqui, ó. V1. Certo? E eu vou tacar esse V2 aqui também. Bom, eu sei que esse vetorzinho é do tamanho desse aqui. Eu vou mudar o sentido desse vetorzinho aqui. Eu vou colocar ele para cá. Isso aqui é a regra do polígono. É uma regra muito importante quando você vai trabalhar com o caráter vetorial das coisas. Você pega aqui, coloca a setinha de um vetor na bunda do outro e você consegue descobrir o vetor resultante. Que seria o quê? Seria aqui, ó. Seria da bunda do primeiro na setinha do segundo. Qual que é esse vetor resultante aqui? É um ΔV, concorda? Aqui eu tenho V1, beleza. Aqui eu tenho V2, né, que é a velocidade final. Você sabe que em módulo é igual, né? A velocidade em módulo. V2 é igual a V1, beleza. Então aqui eu tenho final menos o inicial, né? Aqui eu tenho o quê? A variação, né? ΔV. Agora olha aqui comigo. Esse cara aqui, vê se você consegue perceber. Aqui, qual foi o deslocamento dele? Vê se você concorda comigo que foi esse daqui. O deslocamento dele foi esse aqui, ó. Ele estava aqui e ele veio parar aqui. Ah, mas ele descreveu uma trajetória. Beleza, ele fez um caminho mais longo. Só que, por definição, o deslocamento, ele não se importa com a trajetória. Ele só quer saber a posição final e a posição inicial. Aqui eu vou chamar esse carinha aqui de x, né? Vou chamar esse carinha aqui de x. É uma distância qualquer, né? X. Eu quero descobrir esse x. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui agora com a parte geométrica do problema. Porque trabalhar com vetor tem isso. Quando você vai trabalhar com vetor, você tem que analisar muito situações geométricas para que você possa descobrir valores, descobrir ângulos e etc. Beleza. Você está vendo aqui que tem um quadrilátero aqui, concorda? Está vendo esse quadrilátero aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 lados, quadrilátero. E seu Euclides disse, dentro de um quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 360 graus. Aqui eu já tenho 90, concorda? Aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 90. Os dois juntos eu tenho 180 graus. Aqui eu tenho um ângulo alfa, certo? E aqui eu tenho que ter quanto? Cara, eu tenho que ter 180 menos alfa. Por quê? Porque aqui eu tenho 90, 90, 180. Aqui eu tenho alfa, certo? Então ali em cima eu tenho que ter algum número. Eu tenho que ter 180 menos esse alfa daqui de baixo, concorda? Agora aqui, esse ângulo daqui ele vai ser o quê? Ele vai ser alfa, concorda comigo? Por quê? Porque isso aqui é 180 menos alfa e aqui eu tenho um ângulo raso, né? Aqui eu tenho 180 graus. Isso aqui é 180 graus, né? São ângulos suplementares. Então, se aqui eu tenho 180 menos alfa, aqui eu tenho que ter alfa, concorda? Aqui eu tenho alfa, aqui eu também tenho alfa. Tá vendo que esse triangulinho aqui é isósceles? Por que ele é isósceles? Presta atenção aqui comigo. Olha só que interessante. Como o módulo dessas duas velocidades V1 e V2 são iguais, eu posso colocar aqui V e V. Por quê? Porque o tamanho vai ser igual. Para fazer a análise geométrica, eu posso colocar aqui V e V, porque o tamanho é o mesmo. E aqui embaixo eu tenho ΔV, concorda? Eu só passo esse triângulo para lá. E aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho R, R, e aqui eu tenho X, com um ângulo alfa aqui, certo?
Ou seja, esses dois triângulos aqui, eles são isósceles. O que é um triângulo isósceles mesmo? É um triângulo que possui dois lados de mesmo valor. Se ele tivesse um terceiro lado de mesmo valor, né, se ΔV fosse igual e x fosse igual a r, ele seria um triângulo equilátero. E por definição, um triângulo equilátero teria todos os seus ângulos internos equivalentes a 60 graus. Olha aqui, dois triângulos isósceles com o mesmo anglinho aqui em cima. O que eu posso fazer? Tacar a semelhança de triângulos. Só que tem um detalhe. Tem esse x aqui que eu não entendi muito bem o que ele é, certo? Eu não entendi muito bem o que esse x aqui é. Agora pensa aqui comigo. Foi nesse momento em que eu comecei a pensar, a matutar em como eu poderia formular uma equação matemática para resolver tal problema. Olha aqui. Pensa aqui comigo. Eu peguei um intervalo de tempo grandão, sabe? Aqui, o cara estava aqui, certo? Peguei lá 1, 2, 3 segundos. O cara veio parar aqui. Concorda que o deslocamento dele foi totalmente diferente da trajetória? Olha só, o cara descreveu essa trajetória, mas o deslocamento dele foi esse. Olha só, isso aqui é uma linha reta, cara. Isso aqui é totalmente diferente desse arcão de parábola aqui, concorda? Mas tem um detalhe. Se eu pegar um intervalo de tempo muito pequenininho, o cara terá descrito quase uma reta. Vê se você concorda comigo. Esse foi o deslocamento dele e esse também foi o trajeto dele. Concorda? Aqui ele teria descrito um ângulo e, por sua vez, a trajetória dele é quase igual ao deslocamento. Os dois são quase retos. Se eu pegar um intervalo de tempo muito pequeno, um ΔT muito pequeno, o cara descreveu quase que uma linha reta. E, por definição, se a velocidade é constante e o cara descreve uma linha reta, eu posso aplicar a fórmula mais fácil de toda a física. D igual a VT. Concorda? D igual a VT. Por quê? Porque o cara está com velocidade constante. Então aqui, ó, está com velocidade constante. Eu vou pegar um trecho em que o cara descreveu quase uma linha reta. Então eu posso aqui colocar o deslocamento dele como uma linha reta. O deslocamento dele não foi uma linha reta, mas é muito próximo. Se eu pegar um intervalo de tempo muito pequeno, ele descreveu quase uma linha reta. Nesse caso aqui não. Nesse caso ele fez um trajeto meio que parabólico e o deslocamento dele foi essa linha reta aqui. Ou seja, é totalmente diferente. Mas pegando um ΔT muito pequeno, o trajeto dele, né, o trajeto real dele é quase igual ao deslocamento. Ou seja, eu posso chegar aqui e colocar aqui, ó, D, que é o deslocamento dele. Pegando um intervalo de tempo muito pequeno, o deslocamento dele é quase igual ao trajeto. Então agora eu posso aqui aplicar lá a semelhança de triângulos. V está para ΔV, assim como R está para D. Multiplica cruzado aí esse trem. Eu vou ter que D vezes V é igual a ΔV vezes R. Certo? Só que o que é o D? D é igual a VT, concorda? D é igual a V vezes T. E aqui eu já tenho um V. Esse V aqui vai ficar o quê? Ao quadrado. Então, V ao quadrado vezes T é igual a ΔV vezes R. Certo? Joga esse R aqui para cá e joga esse T para cá. V ao quadrado sobre R vai ser igual a ΔV sobre o tempo. Certo? Mas o que é velocidade variando com o tempo? Cara, velocidade variando com o tempo é a própria, ela mesma, a aceleração. Concorda? A aceleração é igual a V quadrado sobre R. E nesse caso nós sabemos que trata-se da aceleração centrípeta. Nós sabemos que trata-se da aceleração centrípeta porque esse movimento aqui, por definição, ele não possui aceleração tangencial. Mas aqui a demonstração nos deu uma aceleração. Que aceleração é essa? É a centrípeta. A matemática sabe, a física sabe que tem que ter uma aceleração aqui. Nós sabemos que não é aceleração tangencial, porque por definição
o cara não está mudando o módulo de seu vetor velocidade. Mas a questão deu uma aceleração para a gente. E nós sabemos que é a tal da aceleração centrípeta. E, né, demonstrado a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v² sobre r. O que é totalmente coerente com a nossa intuição, com o que a gente espera de ser. Por quê? Se o cara está com uma velocidade muito alta, ele precisa de muito mais aceleração centrípeta para fazer a curva. Porque quanto mais... Olha só, estou ficando até arrepiado já. As coisas fazem sentido. Tudo está conectado. Tudo faz sentido, cara. As coisas são consistentes. Basta que você as compreenda, as entenda. Se o cara possui uma velocidade muito alta, se o cara possui uma velocidade aqui alta, o cara tá vindo, ó, descendo o couro, o cara tá sentando o pau. Cara, a tendência dele de sair é muito maior. A tendência dele de seguir o caminho dele em linha reta é muito maior, cara. Você concorda comigo? Pensa aqui comigo. Você tá lá na pista, na rodovia, lá na BR, dirigindo, sentando o couro. A pista tá molhada. Bicho, se você vai fazer uma curva, a sua tendência de ir reto e não conseguir fazer essa curva é muito maior do que se você vier no sapatinho, cara. Quanto maior a velocidade, mais aceleração centrípeta você precisa. Por quê? Porque a sua tendência de sair pela tangente é muito maior. Por outro lado, quanto maior o raio, menor a aceleração centrípeta, inversamente proporcional. Bicho, o que é mais fácil? Você fazer uma curva fechadona, ou você fazer uma curva com um raio enorme? Bicho, eu tenho certeza que você já presenciou isso. O que é mais fácil, cara? Você fazer uma curva com um raio muito pequeno, ou seja, uma curva muito fechada. Pensa aqui, o que é mais fácil? Você fazer uma curva assim, ou você fazer uma curva assim? Bicho, aqui a sua tendência de sair é muito maior do que aqui. Concorda? E é exatamente isso que a equação te fala. Quanto maior for o raio da curva, menos aceleração centrípeta você precisa. Concorda? Olha só, cara. Presta atenção aqui. O que é mais fácil? Você fazer uma curva fechadinha, que você está quase derrapando, ou você fazer uma curva enorme? Cara, você sabe a resposta, cara. E aqui? A equação está te falando isso, cara. A equação está te dizendo, bicho, quanto maior for sua velocidade, mais aceleração centrípeta você precisa. Por outro lado, quanto maior for o raio da curva que você está descrevendo, menor aceleração centrípeta você precisa. A equação, ela te dá essa informação. Basta que você saiba interpretá-la. Então, galera, é exatamente isso aqui. A demonstração é essa. Só que tem um porém. Tem um porém que se você for um cara curioso, for um cara que está querendo matutar mesmo, você vai ficar se perguntando, bicho, por que eu tenho que pegar um tempo pequenininho? Porque mesmo se eu pegar um tempo muito pequeno, mas 0,00000, mesmo se eu pegar um tempo muito pequeno, para os efeitos matemáticos, um arco não é uma reta. Eu posso pegar um tempo muito pequeno. Se eu puxar um zoom cabuloso, eu vou ver que um arco não é uma reta. Então, quando presenciei essa situação, pensei, por que não fazer uma equação em que eu consiga achar esse valor daqui, tendo esse valor daqui? É o quê? Onde tu tirou isso, meu filho? Não tem outra coisa para fazer não da vida, para ficar pensando nos trem desse? Exatamente isso, cara. Eu falei, bicho, eu não posso pegar esse x daqui direto, porque não foi o que o cara descreveu. O cara descreveu um arco e o deslocamento dele foi o x. Só que se eu conseguir fazer uma equação que me dá o valor do arco em função do deslocamento dele. Se eu conseguir saber esse valor daqui, só tendo o valor da trajetória. Cara, é exatamente isso, cara. Aqui, já fiquei até arrepiado de novo. Exatamente isso. Foi o que eu pensei. Foi a minha intuição matemática. Bicho, vou tentar fazer uma equação que me dê o valor do deslocamento quando eu tenho apenas o valor do arco. E é exatamente isso que eu comecei a trabalhando. Comecei raciocinando, comecei pensando, comecei imaginando. Como que eu poderia descrever uma equação matemática em que eu jogasse aqui e ela fizesse sentido físico? Pegar a linguagem matemática e jogar na natureza, jogar na física. Então, na próxima aula eu vou te mostrar como foi o passo a passo para que eu chegasse na equação matemática que, de fato,
me dá o valor dessa distância quando eu tenho apenas a trajetória do cara. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que eu tenha conseguido transmitir para você as informações que você presenciou aqui hoje. Espero que você tenha conseguido entender de fato, tenha conseguido pegar qual foi o estopim, qual foi a nuance para que eu desenvolvesse, né, para que eu pensasse, para eu começar a desenvolver a equação matemática. E é exatamente isso. Esse é o seu papel diante do processo de formulação de equações, de pensar matematicamente, de pensar fisicamente. Você olha para as coisas e fala, bicho, como eu descrevo esse negócio aí matematicamente? Você pensa, você raciocina, você não fica gravando fórmula e gravando conceitos. Você olha para uma situação, você quer tocar, você quer entendê-la. Então você vai e começa pensando, cara, como que eu posso usar a matemática para descrever aquele fenômeno físico ali? Beleza? Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula.